Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Foi há algumas semanas que os fardos de feno começaram a se afastar lentamente da casa. Toda manhã, quando eu acordava, cada um tinha se movido algumas centenas de metros de onde estavam. Eu presumi que fossem algumas pessoas brincando sem nada melhor para fazer. Então eu o ignorei. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do terror. Eu sou o Fê e eu tô aqui para te contar uma creepypasta. Sim, vai ser um episódio dedicado a creepypastas. Não vai ser um episódio longo, não vai ser um episódio com comentários, vai ser um episódio com uma história talvez curta, talvez não tão curta, depende muito da creepypasta que eu tiver para ler. Então, eu peço para você duas coisinhas. Uma, para você mandar indicações de histórias de creepypasta, seja elas longas ou curtas, manda que a gente vê o que a gente faz, tá? Mas tem que ser maneira, de preferência sem muita fala. Comenta aí nos comentários. E 2, é um formato novo aqui pro terror e também é algo que vai demandar um pouco mais. Eu pretendo lançar 2 episódios por semana e isso exige que eu desprenda mais tempo a dedicar para o podcast. Então, toda ajuda é bem-vindo. Se você puder divulgar o episódio nas suas redes sociais, é ótimo, já ajuda bastante o terror. Mas se você puder assinar o Apoia-se com R$5, você deixa no seu cartão de crédito, você esquece, você nem lembra que você está pagando, mas você ajuda muito. Você ajuda pra caramba o terror a crescer. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Mas dito isso, bora continuar a história? Em poucos dias, no entanto, os fardos começaram a se aproximar dos limites da fazenda. Eu já estava cansado daquele jogo todo àquela altura e decidi movê-los de volta. Levou uma hora exaustiva para trazer todos de onde estavam para perto da casa de novo. E, quando eu terminei, eu estava pronto para quebrar o pescoço de qualquer moleque desgraçado que tivesse decidido me sacanear. Na manhã seguinte, eu encontrei todo e qualquer um dos meus cavalos violentamente decapitado. O cheiro foi o que me acordou. Cada um estava caído contra a lateral da sua baia, não tinha sinais das suas cabeças, e eu passei o resto do dia limpando a bagunça e enterrando os restos. Foi só quando eu terminei que eu notei que os fardos de feno tinham todos retornados à sua posição do dia anterior, espalhados longe pelo campo. Dessa vez, eu deixei onde eles estavam. Naquela noite, eu sentei na minha varanda com a minha espingarda na mão e um bule de café na mesa ao lado. Eu fiquei sentado por horas, forçando os meus olhos para os campos para tentar ver de relance quem estava movendo os meus fardos de feno. Finalmente, eu estava começando a cochilar. Acho que eu cochilei, mas assim que os meus olhos começaram a fechar, eu ouvi um estrondo e um farfalhar de árvores vindo do bosque próximo. Eu me inclinei para frente, o meu coração começando a acelerar no peito de excitação. Eu ia pegar esse filho da puta. Eu manuseei minha arma desajeitadamente e eu remexi na cadeira, esperando ansiosamente que quem quer que fosse chegar perto o suficiente, eu ia emboscar ele. Foi só quando a coisa chegou perto o suficiente para eu distinguir sua silhueta no escuro que eu fiquei paralisado. A coisa que rastejou para os meus campos vindo do bosque próximo não pareceu notar que eu estava sentado lá. Ela caminhava sorrateiramente, curvada e deliberada, pelo campo com uma postura de um ladrão na ponta dos pés. Se não fosse pelo fato de que devia ter mais de 3 metros de altura mesmo em sua posição agachada, eu poderia dizer que parecia quase frágil. A magreza dos seus braços e pernas e o aspecto emaciado e profundo do seu peito me lembravam um animal que estava passando fome.
Ainda assim, essa coisa era inegavelmente forte, e eu a vi erguer cada fardo com seu braço com facilidade e colocá-lo no chão cuidadosamente um pouco mais longe, dando apenas algumas passadas para cobrir a distância. Eu a observei trabalhar, movendo cada fardo pensativamente. De vez em quando ela se endireitava para olhar ao redor para as posições dos fardos no campo, antes de ajustar aquele em que estava trabalhando apenas um pouquinho. Antes de ir embora, ela olhou em direção à casa. Eu senti os seus olhos passarem por mim no escuro, mas se ela me viu ou não, eu não conseguia saber. Então, ela se virou silenciosamente e rastejou de volta pelo caminho de onde veio, desaparecendo na escuridão do bosque. Levei 1 hora até ter coragem de me mover. Entrei depois de um tempo, mas eu não dormi naquela noite. Foi só quando o sol nasceu que eu ousei sair na varanda e olhar para os campos. Os fardos de feno, eles estavam lá do jeito que essa criatura deixou. Estranhamente, ela não os moveu tão longe quanto nos dias anteriores. Eles estavam se aproximando de algo invisível no campo, e, ao olhar para eles, eu percebi que eles pareciam estar marcando alguma linha. De fato, enquanto eu andava ao redor da casa, eu vi um círculo distinto que eles formavam comigo no centro. A princípio, pensei que os fardos estavam apenas sendo movidos a esmo para longe da casa, mas agora eu podia ver que, ao invés disso, eles estavam sendo movidos em direção a algum limite. A coisa estava me enviando uma mensagem. Eu dormi inquieto naquela noite e eu só dormi porque eu estava exausto. Na manhã seguinte, os fardos não tinham se movido nem um pouco. Eles não se moveram nada, para falar a verdade, e pelo resto da semana também não. Eles estavam finalmente onde a coisa queria. Eu fiquei doente tentando interpretar aquilo, porque essa coisa gastaria tanta energia movendo os fardos de feno, e eu me questiono se ela iria agir com algum tipo de violência se eu tentasse interferir. Eu fico pensando nisso porque ela matou os meus cavalos, e isso claramente foi uma ameaça. Uma ameaça inteligente, aliás, ela sabia que isso ia me assustar, e sabia que eu entenderia essas implicações. O som de um carro percorrendo a estrada para minha fazenda numa manhã me deu uma pequena onda de excitação. Eu estava planejando abandonar a fazenda desde que eu vi aquela coisa, mas eu não podia esperar sair a pé sem arriscar que ela me tratasse como tratou os meus cavalos. Mas se eu conseguisse entrar no carro com quem quer que estivesse vindo na minha direção, eu poderia conseguir escapar antes que ela pudesse me impedir. Olha, eu vou falar que eu não sabia o que era aquilo, e eu também não estava me importando em saber o que era. Eu decidi que, no momento em que passasse o carro, eu pularia no banco do passageiro e diria para darem o fora dali. Mas eu não tive essa chance. O carro percorria lentamente a estrada, rondando sobre o terreno irregular. Eu o apressei silenciosamente para andar logo, e foi quando ele passou entre os 2 fardos colocados em cada lado da estrada que eu comecei a ouvir um estrondo retumbante vindo do bosque. A coisa irrompeu de repente por entre as árvores, correndo em todos os 4 membros terríveis e desengonçados em direção ao carro. Em poucos segundos ela estava lá, saltando sobre o automóvel como um felino predador, e em instantes ela estava arrancando e descascando a estrutura de aço do veículo, trabalhando para chegar no motorista. O homem, quem quer que fosse, gritava o tempo todo e eu pude ouvi-lo mesmo acima do som dos metais sendo esmagados e dos vidros sendo estilhaçados. Foi só quando essa coisa o esmagou descuidadamente em sua mão que a gritaria parou. Ela o jogou longe e se endireitou para olhar para mim mais uma vez. À luz do sol, eu pude ver a desumanidade daquilo. Era composto inteiramente de algo horrível e vivo que estava amarrado junto em uma semelhança bagunçada de uma forma humana. Do que quer que fosse feito, parecia tão polido e duro que, se não fosse pelo contorcer minúsculo do material, eu pensaria que fosse feito de granito. A coisa recuou de volta para o bosque e eu fui deixado em meu choque. Os meus olhos vagaram para longe onde o carro estava e o motor ainda engasgando entre os 2 fardos de feno.
De repente eu entendi. A mensagem estava lá clara. Eu era prisioneiro dessa coisa e não seriam permitidas visitas. Nada poderia cruzar as fronteiras que essa coisa estabeleceu. Eu tô preso aqui, pela coisa que espreita os campos, e ela não exige nada exceto que eu nunca vá embora. Ainda assim, eu não sei se eu consigo aguentar ser canário dessa coisa. Eu tenho pensado muito nos últimos dias desde que eu a via esmagar o peito daquele homem e silenciá-lo antes que ele pudesse terminar seu grito. Se eu cruzasse a fronteira dos fardos de feno, ela provavelmente faria o mesmo. Esmagaria meu crânio antes que eu pudesse levantar as mãos para me proteger. Ela iria encontrar um novo animal de estimação e provavelmente continuaria procurando até encontrar alguém que aguentasse saber que ela estava esperando logo ali fora, observando-o a todas as horas com seus olhos brilhantes de inseto. Eu tenho pensado muito nos últimos dias, e talvez eu tente fugir correndo.